O que Jesus fez no inferno depois de sua morte? Muitos imaginam que a história de Jesus terminou na cruz. Mas e se eu te dissesse que seu sacrifício foi apenas parte da missão? Algo profundo e misterioso aconteceu logo depois que ele exalou seu último suspiro. Sabemos que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos caídos. Mas então, por que Jesus teve que descer até lá? O que ele fez nesse lugar de escuridão? E, acima de tudo, o que isso significa para nós? O que a Bíblia nos ensina sobre o inferno? O conceito de inferno pode ser confuso, mas as Escrituras nos fornecem direções claras. Ao longo da Bíblia, diferentes palavras são usadas para descrever esse lugar, cada uma trazendo nuances importantes. Sheol, Antigo Testamento. O lugar dos mortos, uma morada temporária tanto para justos quanto para ímpios. Hades, Novo Testamento. Uma correspondência do Sheol, onde Jesus descreve uma separação entre um local de descanso para os justos e um local de tormento para os ímpios. Lucas 16, 22 a 23. Guerrena, o destino final dos condenados, um lugar de sofrimento eterno, associado ao Vale de Hinnom. Lago de Fogo, Apocalipse 20, 10, 14 a 15. Descreve este local como a condenação definitiva, diferente do Sheol e do Hades, pois é eterno. Se esse é o destino final dos perdidos, por que Jesus desceu ao inferno? Ele não era santo e sem pecado? A resposta pode mudar tudo o que você pensava sobre o sacrifício de Cristo. Mitos sobre o inferno. Muitas ideias erradas sobre o inferno foram espalhadas ao longo da história. Satanás como o rei do inferno. A Bíblia nunca descreve Satanás como governante do inferno. Pelo contrário, ele será punido ali. Mateus 25, 41. Inferno como lugar de festa. Alguns pensam que será um lugar de liberdade sem Deus, mas Jesus o descreve como um local de sofrimento e isolamento. Mateus 8:12. Purgatório. A ideia de um estado intermediário para purificação não tem base bíblica. Hebreus 9:27 afirma que após a morte vem o julgamento, a aniquilação das almas. Alguns acreditam que os ímpios deixarão de existir, mas Jesus ensina sobre castigo eterno. Mateus 25, 46. O que Jesus realmente fez no inferno? Ao morrer, Jesus disse ao ladrão na cruz: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. Mas então ele foi ao inferno? A resposta está em 1 Pedro 3, 18 a 20. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Isso revela que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Mas quem eram esses espíritos? Antes de sua ressurreição, os mortos não podiam entrar na presença de Deus. Os justos aguardavam no Sheol a redenção prometida. Efésios 4, 8 a 10 confirma isso. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Isso significa que Jesus libertou os justos do Sheol, abrindo o caminho para o céu. Mas ele também pregou aos espíritos rebeldes, que foram condenados nos tempos de Noé. Essa pregação não foi uma oferta de salvação, mas uma declaração de sua vitória. Colossenses 2,15 descreve esse momento. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus desceu ao mundo dos mortos para proclamar sua supremacia sobre o pecado, a morte e as forças do mal. Ele não sofreu no inferno. Seu sacrifício já estava completo na cruz. Sua descida foi a confirmação da derrota de Satanás e a redenção dos justos. A vitória de Jesus sobre o inferno. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, trazendo consigo a prova definitiva de que a morte foi vencida. Apocalipse 1:17 a 18 declara: "Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." Isso significa que a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo. O inferno não é mais um destino inevitável para a humanidade. Satanás foi derrotado e sua destruição é certa. Apocalipse 20:10. O que isso significa para nós?
Se Jesus venceu a morte, o que pode nos separar dele? Romanos 8, 38 a 39 responde: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A descida de Jesus ao inferno não foi uma derrota, mas uma conquista sobrenatural. Ele destruiu as cadeias da morte e abriu um caminho de esperança para toda a humanidade. Agora, a escolha é nossa. O inferno não foi feito para você. Foi preparado para Satanás e seus anjos. Deus deseja que todos sejam salvos. A porta da salvação está aberta, mas somente aqueles que aceitam Cristo entrarão nela. A pergunta é: de que lado você estará?